Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha do Resident Evil Remake em comparação ao original do Play 1? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Remake versus o original de Resident Evil. Vamos lá. O Resident Evil é um jogo que eu conheço, gosto muito em, em geral dos jogos. Eu conheci ele no PlayStation 1 com Resident Evil 1, 2 e 3, que na época eu era um pequeno e muito medroso, do qual eu tinha medo de jogar os jogos. Eu ficava. É até engraçado esse fator, o medo que eu tinha de tipo jogo de terror. Eu não tinha medo do jogo em si, eu tinha medo porque me falaram que ele era um jogo de terror. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de qualquer coisa de terror. E eu não consigo lembrar exatamente porquê, mas eu tinha esse medo. Provavelmente pegar algum filme, acho que tem alguma coisa a ver com o Grito, que era um filme que eu tinha muito medo. Mas não é o ponto. É... Só é engraçado que eu, hoje em dia, sou um cara que gosta muito de coisa de terror. Que coisa. Mas que muita gente passa por essa situação também. Mas vamos lá. Eu tinha medo quando era criança, mas conheci o jogo. Resident Evil. Eu cheguei a jogar. O primeiro Resident Evil que eu joguei, por assim dizer, foi o 4. No Play 2, meu irmão gostava muito de jogar e ele jogou primeiro, né? Ele jogou primeiro, eu só vi ele jogando ali de longe. E aí depois que ele jogou, foi minha vez. E eu fui e joguei também um pouco. E é ali que eu criei uma certa conexão. Depois do Resident Evil 4 que eu joguei o 5, joguei o Revelations 1, o Revelations 2, que é em especial o Revelations 2 eu gosto bastante. Gosto dos dois, né? No 1 e do 2. Eu gosto de cada um por motivos diferentes, mas eu gosto de ambos. E veio o remake do 2. Cara, quando esse jogo saiu, nossa, eu queria muito jogar. Mas eu queria muito jogar o remake do 2. Eu tinha visto. Em certos pontos, eu coloco a culpa em um certo desgraçado que tem no YouTube. Que ele tem um poder de fazer você se interessar num jogo de maneira absurda. Além de ter uma voz hiper poderosa. Eu tenho certeza, cara. Esse cara tem superpoder na voz, cara. Esse cara é específico. Que, caso você não conheça, é o Felipe Ramos. Felipe Ramos, que tem uns vídeos, ele fez um vídeo do Resident Evil, o remake do 2. Eu já estava interessado em jogar o jogo. Aí esse cara me lança um vídeo e depois eu vou ver coisa referente ao jogo e por culpa dele eu fico fissurado em querer jogar o jogo. Aqui que raiva que dá. Mas beleza. Felipe Ramos já lança o vídeo falando do jogo e tudo mais, minha vontade triplica. E aí, o que eu faço? Meu PC não roda, eu não tenho console que o jogo foi lançado, que eu vou fazer chorar? Talvez. Mas o que eu fiz? Peguei e falei, cara, eu não posso jogar o remake, eu vou jogar o original. Peguei e fui jogar o jogo original. E, para minha surpresa, para um jogo que eu achei que seria um tapa-buraco da minha vontade de jogar o remake, o Resident Evil 2 original ficou muito bom. Ficou verdadeiramente divertido de jogar. Ele me prendeu de uma forma que eu não esperava. Eu realmente fui surpreendido. Peguei, joguei e me diverti demais. Achei o jogo super interessante. E aí, quando eu fui jogar o remake, peguei o remake, finalmente pude botar as mãos no remake. Fui jogar, joguei, achei o jogo divertido. Mas quando eu fui colocar na balança de qual eu gostava mais entre o remake e o original, qual não foi a minha surpresa quando o original pesou mais? E realmente,
eu posso falar, tipo, qual jogo te divertiu mais? Jogar o Resident Evil 2 Remake ou Resident Evil 2 original? O original. Ele me divertiu muito mais. Eu joguei, entrei, peguei, zerei e achei nota 10. Tipo, eu não vi um problema no jogo. O problema no jogo, talvez hoje em dia, seria a limitação, né? Que foi feito pro Play 1 e tem toda uma limitação do jogo em si. Mas, cara, você se acostuma e você entende que o jogo é limitado pelo console, pela época que ele foi feito, se você compra tudo isso e se permite jogar o jogo plenamente aproveitar ele, cara, ele é muito divertido, é muito bom. Então, eu gosto muito do Resident Evil 2 original. Isso significa que o remake é ruim? Não. Pô, o jogo remake, ele é incrível. Ele é um jogo fantástico. Eu jogo o remake ainda. Vira e mexe eu pego e faço alguma gameplay relacionada ao remake. Mas ele não é um jogo muito constante pra mim. Ele é um jogo que eu pego, que eu até tenho vontade de jogar às vezes. Tipo, quando lançou Resident Evil 4, pô, me deu vontade de jogar o 4, que eu gosto do Resident Evil 4, acho divertido, mas não tinha jeito de eu pegar ele. Então eu fui e joguei o remake do 2 que eu tinha. E ele, pô, serviu muito a seu propósito, cara. O remake do 2, pô, muito bom pra jogar. Então é nessa pegada. Quando eu tô com vontade de jogar Resident Evil, eu jogo o remake do 2, às vezes o remake do 3, que mesmo que o remake do 3 seja extremamente linear, extremamente curto, é muito questionável vários pontos dele, ele é um bom jogo pra você pegar e rushar, sabe? Você pega, joga, rusha ele e você não se importa muito com a parte de terror e tudo mais. Você pega, sei lá, uma arma infinita e vai só pra jogar um jogo FPS de zumbi, sabe? É isso que eu enxergo no remake do 3, porque de terror e do clima, que até o 2, quando eu tô jogando de maneira mais rushada e tudo mais passa, isso não existe no remake do 3, tá bom? O 3 só é divertido você pegar, rushar, sem se preocupar, você pensa no 3 como um jogo de tiro de zumbi. Mal como Resident Evil você pega pra pensar, porque ele não passa muito o clima. Tipo, você joga a primeira vez, até vai te passar um climinha, mas jogadas subsequentes, pô, não vai te passar quase nada, que você vai jogar praticamente como se fosse um FPS normal, qualquer FPS de jogo de zumbi. Mas o 2 ainda é legal. Tipo, se você for jogar, você sempre vai ter aquela ideia, aquela sensação do Resident Evil, de ser um jogo mais que você tem que tomar cuidado com a sua munição, que você tem que saber quais inimigos matar e dessa pegada. Coisa que eu acho muito legal, né? Um dos pontos que eu acho mais positivos no remake. Mas também tinha no original, tá? Isso não é coisa só do remake, isso também tinha no original. De você ter que tomar cuidado com o que você gasta, ter que ir jogando com cautela e tudo mais. O meu fator de preferir o original, eu acho que é uma coisa totalmente relacionada a gosto. Porque assim, eu já percebi que comigo, tipo, gráfico não vende. Gráfico não é a coisa principal que vai me fazer comprar um jogo. Pô, tem jogo que realmente o gráfico chama a atenção, até de mim. Não vou mentir, o 2 também me chamou muito a atenção, o gráfico do 2. Possivelmente, se eu jogasse Resident Evil 2 antes de jogar o remake, antes de jogar o remake não, se eu jogasse Resident Evil 2 remake antes de jogar o original, talvez a mistura do jogo ser um jogo muito bom com toda a expectativa que eu tinha, fizesse com que eu preferisse muito mais o remake. Talvez com que eu nem jogasse o original, nem conseguisse jogar. O que hoje me faz preferir o original, provavelmente é porque em uma época que eu tava extremamente ansioso para jogar o Resident Evil 2 Remake, eu peguei o original para jogar como um tapa-buraco, para tentar dar uma saciada na vontade que eu tinha, e incrivelmente ele foi um jogo incrível de se jogar.
E quando eu fui jogar o remake ele se mostrou, tipo, tendo alguns problemas que eu não gosto, que o original não tinha. E na realidade, assim, para exemplificar, são problemas bem bestas. Por que que eu tenho certos detalhes com o remake? É por uma questão completamente pessoal minha, que é muito frescura em certos pontos, não vou mentir. É muito frescura em certos pontos, mas que pesa na minha balança mental de preferência, que é os chefes do remake. Eu não acho eles divertidos. Por que, que eu não acho eles divertidos? Porque eles são completamente baseados em pontos fracos ou em uma coisa mais scriptada. Tipo, tem o chefe que ele é... Acho que são três chefes, né, principais. Primeiro, ele tem um ponto fraco que você tem que ficar acertando, porque senão você vai exaurir toda a sua munição, e isso é uma merda. Segundo chefe, você tem que acertar ele com o container para conseguir matar ele, porque senão você vai exaurir todas as suas balas e talvez nem consiga matar ele. Terceiro chefe, é um chefe cheio de partes fracas, de pontos fracos que você tem que acertar. Eles são meio chatinhos de ficar acertando e você vai gastar muita munição e você vai às vezes ficar puto com você mesmo por você não estar acertando. O último chefe que tem eu nem considero porque ele é só um time que você tem que ficar esperando. Então eu considero esses três. E assim, levando em consideração no Resident Evil 2 original que os chefes você só precisava ter a quantidade de balas correta e só ficar fugindo do chefe, pô, é muito mais gratificante você ver que você economizou as balas certinho do que você chegar no chefe que tem os pontos fracos e só ficar errando e você ficando puto com você mesmo. Só que isso é questionável, porque da mesma forma, você pode ficar super orgulhoso de ter passado desses chefes que são mais scriptados, se aproveitando dos pontos fracos e do scripting para não gastar bala nenhuma, sabe? E aí você fica orgulhoso pela habilidade que você teve. Isso simplesmente é um fator muito pessoal. Eu sou um cara que eu gosto de, por exemplo, que foi um negócio que me deixou muito feliz no 2 original, eu economizava as balas, eu sabia onde usar, eu era cuidadoso e eu era recompensado por isso. Pô, eu terminei o 2, pô, bala de pistola eu tinha pra dar e vender, tá ligado? Bala de 12 eu tinha em quantidades grandes. Eu não tinha, tipo, as balas mais raras, porque elas são mais raras, tanto que eu usei elas no último chefe. Mas, tipo, das balas mais comuns, eu podia usar pra caramba. Tanto que eu terminei o jogo enchendo meu inventário de bala de 12, bala de pistola e usando pra todo lado, sabe? E isso é gratificante. E no 2 Remake eu tive esse problema porque eu joguei no controle. E quando eu jogo no controle, eu já não tenho uma mira muito boa no mouse e teclado. No controle fica ainda pior. Então eu com a minha mira ruim, verdadeiramente triste, que deve ser horrível de se ver em uma gameplay, eu com essa minha mira fiquei errando um monte de tiro, fiquei puto pra caramba comigo, porque aquilo que mais me dá gratificação, quer ver que eu economizei as balas e que eu consigo, tipo no final do jogo, usar as balas com mais frequência, porque eu economizei elas. Eu terminei chegando no final do jogo com pouca bala, porque eu sempre errava nos chefes e tinha problemas com eles. Eu até às vezes com um inimigo comum. E aí eu cheguei meio puto, sabe? Comigo mesmo. E isso acabou pendendo no meu julgamento. Então é por isso que hoje em dia eu prefiro o Resident Evil 2. Se me perguntarem qual é melhor, cara, se eu fosse falar qual é melhor, eu em certos pontos não saberia responder, para ser bem sincero. Porque assim, Resident Evil 2 Remake, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele melhorou coisas do original, ele trouxe muitas coisas. Mas o jogo original fez um trabalho magnífico para a época, para aquilo que eles tinham disponíveis. E quando eu vou julgar um jogo, eu não julgo ele, tipo, pego um jogo antigo e julgo com os patamares atuais, as comparações atuais. Eu julgo o jogo antigo
nas comparações antigas e o jogo atual nas comparações atuais. E aí eu faço a média de qual é melhor dentro das comparações que eu coloco neles, e aí eu falo qual que eu acho melhor. Então, é muito relativo, mas ambos são jogos muito bons. E isso eu posso afirmar e bater o martelo. Os dois são jogos fantásticos. E, bom, é isso. Acho que se eu continuar falando eu vou me alongar desnecessariamente, deixando o vídeo meio chato de ver. Se ele já não ficou, espero que não. Espero que eu não tenha ficado confuso, né? Também. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, peço que dê uma curtida aqui no vídeo, que se inscreva no canal. Se você gostou muito, peço que compartilhe o vídeo com alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo. Que você, se quiser, né? Comenta alguma coisa ali sobre o vídeo, sobre as coisas, porque isso faz com que eu tenha mais engajamento e mais visibilidade, coisa que acaba fazendo com que eu me empolgue muito mais para trazer vídeos de qualidade, com mais qualidade ou até mesmo mais vídeos para vocês. Mas bom, é isso. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.